Com o fracasso da experiência reformista dos irmãos Graco, foi marcado por dois processos interligados. O exército substituiu o Senado como núcleo de poder e o exército desse poder passou dos senadores para ditadores, que mais tarde para imperador, ou seja, a república foi substituída pelo império. O general Mário foi o autor dessa mudança, que aos poucos levou os soldados a colocarem os seus interesses acima dos interesses do Estado e assim prestar mais apoio a um chefe militar. Com isso, Mário instituiu uma ditadura informal, convertendo-se no homem mais forte de Roma, eleito cônsul 6 vezes seguidas e ainda chegou a ser reeleito novamente em 87 a.C. Depois do primeiro passo dado por Mário, vieram Sila e César, que adotaram formalmente o título de ditador. Em 44 a.C., houve o assassinato de César, ocorrido em consequência de uma conspiração liderada por Brutus e Cássio. O poder foi transferido para as mãos de 3 homens ligados a ele, Otaviano, Marco Antônio e Lípido, que formaram o segundo triunvirato. Brutus e Cássio fugiram de Roma e foram mortos em 42 a.C. Assim, houve disputas internas pelo poder, onde o general Lípido, o mais inexpressivo, perdeu logo mais seu poder para Otaviano, em 36 a.C. Com o passar do tempo, Otaviano fazia se chamar Otávio e apresentava-se em Roma como herdeiro legítimo de César, enquanto Marco Antônio governava o Oriente a partir do Egito e se preparava para enfrentá-lo. Isso ocorreu em 31 a.C. e terminou com a vitória de Otávio. Otávio, através de títulos e mudanças no próprio nome, foi acumulado de honrarias, sendo a última dela como fundador do Império. Em 40 a.C., ele recebeu do exército o título de imperador. Em 27 a.C., Otávio executou uma manobra política bem-sucedida. Renunciou a seus poderes numa sessão do Senado e declarou restaurada a República. Nesta mesma reunião, o Senado não apenas reafirmou seus poderes, como lhe concedeu o título de príncipe, que significava primeiro cidadão romano. Além disso, conferiu-lhe o título Augusto, dado apenas aos deuses. Daí em diante, passou a ser conhecido por Augusto. Os 4 primeiros imperadores que sucederam Augusto eram todos parentes entre si e fizeram parte da dinastia conhecida como Júlio-Cláudia ou Júlio-Claudiano. Vieram depois as dinastias Flaviana, Antonina e Sumeriana. A principal característica do principado foi a influência do exército na vida política. Também conheceu uma fase de grande estabilidade com a dinastia Antonina, onde vigorou a chamada Pax Romana, que perpetuou por quase 100 anos. Depois do Império de Augusto, houve 2 fases do Império, o Principado e o Dominato, separados uma da outra por um império conhecido como Anarquia Militar, onde a Roma conheceu uma rápida sucessão de mais de 20 imperadores, onde apenas um morreu por morte natural. Neste acontecimento, o exército estava dividido em facções rivais, que proclamavam os imperadores com a mesma facilidade com que os assassinavam. O império começou com Augusto, tendo nas mãos poderes civil, militar e religioso. Ele vinculou a posição social do individualismo, a renda e restringiu a competência do Senado e das magistraturas aos assuntos civis relativos a Roma e à Itália. Por fim, reorganizou o exército profissional e tornou-o permanente. A intervenção dos militares foi um traço marcante na política, no Principado e continuou ainda no Dominato. A restauração do Império esteve ligada a 2 grandes imperadores do período, Diocleciano e Constantino. O Império restaurado já não era o mesmo do tempo de Augusto. Desde o domínio Aureliano, 270 a 275, o imperador deixará de ser príncipe e passará a ser Dominus et Deus, Senhor e Deus. Com ele, o império passou de principado para dominato. Coube a Diocleciano e Constantino dar a forma final ao dominato. Uma das características do novo regime foi a introdução do direito divino dos imperadores. Ao mesmo tempo, o poder do Senado declinou. Em 235, com a morte do imperador Alexandre Severo, começou um novo período de monarquia militar, que perdurou até a exceção de Diocleciano em 284. Esse novo imperador dividiu o império em 2 metades, a ocidental Roma e a oriental Nicomédia. Instituiu a tetrarquia
2 imperadores com respectivos vices para cada parte. O império foi reunificado por Constantino, 306-337, que fundou no oriente da cidade grega de Bizâncio com Teodósio, 379-395. O império foi de novo dividido, dessa vez definitivamente. A metade oriental do Império Romano sobreviveu até 1453. Desapareceu, portanto, 477 anos depois da queda de Roma e a fundação do Reino de Odoacro na Itália em 476. Nesta última data, segundo os historiadores, terminou o mundo antigo e teve início a Era Medieval. Esta situa-se entre a queda de Roma e de Constantinopla, isto é, entre o fim do Império Romano do Ocidente e o fim do Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Quando Roma desapareceu como centro do império, ainda sobrevivia no Mediterrâneo Oriental uma grande civilização da antiguidade, a dos persas, que a partir de 226 constituiu o Império Sassanida. Este, juntamente com o Império Romano do Oriente, representava a continuidade do mundo antigo. Já na parte ocidental, com a chegada dos germânicos, iniciou-se um longo processo de fusão entre estes e a tradição romana, que só iria ganhar pontos precisos com a instituição do feudalismo a partir do século IX.